Olá, seja bem-vindo a mais uma APROSIM, que é uma técnica energética grupal, realizada sempre às segundas-feiras, desde 2003. Meu nome é Carlos Menezes, eu sou voluntário na ACIPEC, que é a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, e hoje nós realizamos a APROSIM, né? Que é essa prática energética que eu acabei de falar, né? A técnica energética interassistencial grupal, presencial e à distância, onde trabalhamos em prol do planeta, de esterilização de energias em prol da reurbanização do planeta. Mas o que é reurbanização, Carlos? Você vai então clicar, entrar na sua câmera, ler esse QR Code e entrar no nossa lojinha Evoluap, onde você vai poder fazer mais de 50 cursos, saber o que é conscienciologia, saber o que é projeção, saber o que é clarividência, clareaudiência, né? E também pode trabalhar conosco, né? Se você quiser, você pode, no seu grupo, na sua denominação, com o seu pessoal, você pode criar também uma APROCIM no dia que você quiser, no horário que você quiser. Para isso, adquira nosso livro Assistência Energética Planetária, a APROCIM. Estamos na sexta fase, a próxima começou às 18h50, vai até às 20h05. Aí depois nós nos reunimos nessa videoconferência para fazer os nossos relatos. E é comum termos as mesmas impressões ou sairmos do corpo e nos encontrarmos em alguma tarefa. Então, fica aqui conosco. Claro, não deixa de curtir, comentar, compartilhar nosso canal, né, para que haja engajamento e outras pessoas possam ver esse material. Estamos aguardando outros aproximadores que eu tenho dado a quem participa da aproximação das feiras entrarem também aqui na nossa videoconferência, tá? Só um instante. Ok, então vamos dar continuidade. A Tânia e o pessoal de Jundiaí vão começar primeiro fazendo os relatos deles. Tânia, pode assumir daí. Ok, boa noite, Carlos. Olá, Boa pessoal, boa noite. noite. Fiz uma boa preparação, consegui, assim, fazer uma boa circulação energética e já pude perceber equipes extrafísicas no ambiente. O arco voltaico eu apliquei na Zaide, a Zaide aplicava na Silvia, depois a Zaide aplicou em mim. Aplicando na Zaide, enviei as melhores energias de saúde, né, salutares. E eu pude perceber assim, junto a nós ali, enquanto a Zaide também estava aplicando na Silvia, havia uma luz imensa ao redor de nós três. Todas recebemos muita energia, tanto quando aplicava como quando recebia. E quando a Zaide aplicou em mim, também senti uma energia muito quente que me fez muito bem. E a Zaide recebeu umas energias do xamã, né? Ele estava ali do lado. Aí eu pedi a presença, se ele pudesse, né, ajudar, e ele fez o trabalho que pôde fazer. O Pilar, eu coloquei os pedidos de assistência, e nesse momento havia uma grande, mas uma grande movimentação aqui dentro do aproximário. Muita gente para assistência, muita correria, foi assim, impressionante. O tumulto até que estava, né, de tanta gente que tinha. Na UFEXIS grupal, eu tive a percepção de uma ambulância, eram essas ambulâncias resgate, né? Socorrendo pessoa ou pessoas que haviam sofrido acidente. Eu não vi as pessoas, mas assim me veio muito forte que era um acidente que estava ocorrendo naquele momento e elas foram assistidas. Aí eu pensei mais em algumas pessoas, né, que prontamente foram trazidas para o FIEX grupal, ali para serem assistidas também, todas que estivessem com muita necessidade nesse momento. Das energias, eu assim percebi hoje foi diferente, o banho energético foi como uma nuvem que veio e caía aquela gotículas, né, energéticas sobre todos nós que estávamos aqui no aproximário, que eram gotículas energéticas salutares também, de refazimento. Da fraternidade, na hora que chamou, né, a central da fraternidade, aí uma senhorinha
apareceu na minha frente me pedindo ajuda. Aí eu disse para ela se acalmar, que todos que estavam aqui, cada um ia receber aquilo que fosse necessário. E ela estava muito aflita, ela queria receber ajuda. Eu falava para ela: calma, tenha paciência, que todos irão receber ajuda. Aí eu disse para ela se acalmar, para ela se deitar na maca, que logo se fez presente a maca ali do lado, para ela fechar os olhos, que ali mesmo ela receberia o que estivesse precisando. E na mesma hora ela adormeceu nessa maca e depois já foi recolhida, né, para assistência. No bolsão, depois nas outras centrais eu fiquei mais exteriorizando mesmo. No bolsão, parte 1, exteriorizei para o meu quadrante América do Sul, para o meio ambiente, que haja mais conscientização por parte das pessoas para com o meio ambiente, e que é a nossa casa, né? Para a gente cuidar bem dela. Para o Brasil, para toda essa bagunça que está envolvendo aí o Brasil e todos os mais, né, povos, e para que haja discernimento e amor ao próximo. Fiquei exteriorizando muita, muita energia. Nesse momento, eu percebi, assim, uma equipe imensa de seres extraterrestres, uma grande nave, ela pegava todo o quarteirão aqui da CIPEC em cima, né? E pude perceber uma equipe imensa de seres aqui fazendo assistência, que eles vieram para assistir. E não só a gente assistir tudo que anda acontecendo, né? Para todos os pedidos, enfim. No Bolsão Parte 2, que é o projeto SETA, já na hora da chamada, já pude perceber também mais equipe de paramédicos, enfermeiros, fisioterapeutas, acupunturistas, enfim, muito, muito. E novamente o xamã se fez presente aqui. E uma luz também bem grande, uma luz assim muito clara e dourada ao mesmo tempo, ela iluminou todo o aproximário, principalmente os colchonetes onde estavam os assistidos, né, do projeto SETA. O Walter, a Virgínia, a Silvia, receberam muita, muita luz, muita energia, cada um onde fosse mais necessário receber. E com isso eu pude perceber também a Serena. Ela, assim, na hora que ela surgiu, me deu uma calmia muito grande e terminei bem. Fiz uma boa desassim, estou bem e agradeço a todos. Boa noite. Site? Boa noite a todos. Eu também fiz uma boa preparação. Depois, ao decorrer da aplicação do arco voltaico que eu fiz na Silvia, enviei para ela as melhores energias, muito amor, muito carinho, muito fraternismo, e minhas mãos se aqueceram muito. E ao receber também da Tânia, recebi uma vibração energética muito boa, muito fraternismo e muito calor. Tive muito calor e na aplicação com a Tânia também. Tive muito calor e calor nas mãos. Minhas mãos se aqueceram muito. Depois eu não vi o pilar girar. Eu não sei se eu dei uma apagada ou não, mas depois eu acompanhei todas as fases e em uma das fases eu vi uma, eu acho que era um parador, né? Muito alto na porta, muito alto mesmo. Ele passava o tamanho da porta aqui da entrada da CIPEC, como se ele tivesse sendo o guardião ali na entrada da CIPEC, aqui do aproximário, né? Aqui na entrada do aproximário. Ele olhava, olhava e estava todo de branco. E nas outras fases eu também pedi para o planeta, pedi para o meu oficina, para o meu quadrante óleo pensênico, para todos do nosso país, que consiga pensar mais naqueles que os elegeram
e, enfim, para todos os políticos em geral. Estou bem agradecida por estar de volta aqui e muita, muita gratidão. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, hoje foi minha segunda semana no projeto SETA. Durante a semana eu percebi que eu estava recebendo bastante assistência. Foram resolvidos dois problemas em relação à minha casa, onde eu moro atualmente, e também em relação à casa dos meus pais. Nós conseguimos alugar a casa dos meus pais. Gratidão. É, gratidão mesmo. Vindo para cá, eu tive muitos bocejos e eu estava muito desconhecida. Então, eu precisei me concentrar muito no trânsito, porque eu estava dirigindo, eu estava sozinha, né? Então, eu tive que fazer esse esforço para não descoincidir dirigindo. Mas aí eu cheguei aqui, eu descoincidi de novo. Na fase 1, eu percebi a presença do meu amparador e da Natália junto com ele. Na fase 2, eu recebi uma energia muito boa da Zaide, que estava recebendo da Tânia, então acho que veio junto, né, das duas. Muito boa mesmo, grata às duas. Eu não troquei o arco com ninguém, mas eu exteriorizei para todos, inclusive para o Walter e para a Virgínia. Na fase 3, eu tive muito lacrimejamento, sono, a temperatura oscilou bastante, e eu continuei assim na fase 4, apaguei, voltei várias vezes e perdi a noção do tempo. Quando eu voltava, eu não sabia em que fase que estava. Houve muitos barulhos de passos em volta assim da gente, e estalos, houve um cachorro latindo e houve choro de novo. Na fase 5, eu coloquei os pedidos de assistência, exteriorizei para minha oficina, meu quadrante, na parte 1, né? Na parte 2, eu fui para o colchonete, percebi que eu recebi muita assistência de todos, sou grata a cada um, cada aproximador intra e extrafísico, presente e à distância. E vi uma luz dourada também, como a Tânia, né? E fiz uma boa assim, estou super bem, muito agradecida a todos. Boa semana. Olá, pessoal, boa noite a todos. Na fase 1, eu percebi o campo bem tranquilo, já formado, né? Na fase 2, recebendo o arco da Cris, eu senti já na aproximação dela uma energia muito quente e formou um arco, essa energia formou um arco em torno da minha cabeça, né? A energia era muito agradável. Meu rosto começou a ficar muito quente, queimando mesmo, e eu comecei a sentir uma cólica bastante forte na região do umbigo. Foi de repente assim, né? E eu comecei a sentir dores nessa região. Aplicando, no momento em que eu levantei para aplicar o arco na Cris, eu comecei a balançar. Eu me senti muito descoincidida, mas eu consegui me aproximar dela, enviar minhas melhores energias para ela, né? Eu percebi também uma névoa em torno do frontal dela, e o campo estava bastante tranquilo, e a presença do Umbali também. Na fase 3, eu trouxe os assistidos da noite, né? Eu comecei a girar junto com o pilar, eu ouvi choro, ouvi latido de cachorro também, e comecei a bocejar. Na fase 4, eu me descoincidi, eu ia e voltava dentro da fase 4, em cada uma, na UFIEX, nas centrais, né? E eu vi cenas com bastante crianças. Elas estavam, tipo, numa enfermaria, estavam sendo atendidas no hospital, e eu vi mais especificamente uma menina loira, pequena, cabelo encaracolado, e ela tinha os olhos azuis bem estalados, né? E ela estava um pouco apavorada de estar ali para ser medicada naquele hospital, né? Senti a presença da minha mãe e comecei a ter alguns bocejos.
Na fase 5, eu entrei enviando energias ao planeta, a todos os conflitos, a todos os países em conflito, né? A minha oficina, o meu quadrante, me vieram novamente os assistidos da noite, eu comecei a bocejar também. Na parte 2 da fase 5, eu senti o campo esfriar, eu percebi luzes douradas descendo do teto e vindo em direção aos colchonetes. Eu percebi muita gente para receber assistência, mas essas luzes eram direcionadas para a Silvia, para o Walter e para a Virgínia. Elas circulavam sobre eles, sobre os três nos colchonetes, né? Eu senti bastante exteriorização de energia nesse momento aqui e bastante movimentação de amparo. Fiz uma boa assim, terminei bastante bem. Obrigada a todos, uma excelente semana. Olá, pessoal, boa noite. Na primeira fase, eu percebi também o campo de cada um já bem expandido, ajudando, né, na formação, manutenção aqui do campo da Procim. No arco com a Sil, eu percebi o rosto sorridente da mãe dela, que ela sempre, de vez em quando ela me mandava uns vídeos que a mãe era muito bem-humorada e me veio esse sorriso dela, assim, ela estava do lado esquerdo da Sil. A energia saía em jatos e envolvia toda a coluna dela e vinha para frente. Ao receber muito fraternismo, obrigada pelas excelentes energias. É tipo uma coceira, ou tipo uma formigamento assim aqui, sabe? Parece que tem um bichinho, não sei dizer o que que é, que me dá de vez em quando. E eu tive muito calor também. Na fase 3 vieram os assistidos, né? E não sei se porque a Silvia estava comentando que ela foi a um mosteiro ontem, eu comecei a ver uns rapazes de uns 14, 15 anos, vestidos de branco, carregando uma vela e cantando uma música sacra, assim, eles ficaram todos em volta da gente. E também eu vi uns seres com rostos de pássaros, como uns seres místicos que aparecem aí em algum, não sei se é egípcio, um desses aí que eles mostram, sabe? Eu vou ver depois. Na fase 4, o que me chamou a atenção foi, novamente, nos planetas irmãos, esses seres pássaros aí aparecerem. E nos serenões me veio um pensamento assim, se tem um lugar assistencial eclético, é a CIPEC. Na fase 5, muita exteriorização de energias para minha oficina, para o planeta, mas eu também tive alguma dispersão. Às vezes vinham pensamentos intrusivos, às vezes eu, sei lá, nem sei onde que eu estava pensando. E também abriu os olhos no momento e a Zaide estava sem cabeça, mas não é porque estava branco, ela não tinha cabeça mesmo, não via a cabeça dela. Na segunda parte, também, já quando a gravação avisa, né, que vai ser a segunda parte, eu senti frio. E eu também achei uma coisa que para mim nunca não lembro, pelo menos de ter acontecido, é que saiu uma luz verde, neon, assim, mas só do olho esquerdo para a Silvia. E era bem forte, nossa, mas pulsava. Eu falava, gente, me dava até uma sensação estranha, porque era só do lado esquerdo, do lado direito, não. Enfim, foi isso também aqui. Tive uma boa assim também. Boa noite e ótima semana para todos. Olá, boa noite. Bom, aqui no início eu fiz a movimentação das energias com facilidade. Aí eu fui e recebi as energias do Edgar, energia bem forte, assistencial e fiquei com bastante calor. Aplicando nele, eu percebi a presença do amparo, bem nítida, e as energias era a cor era azul. Daí lá no pilar, eu percebi forte começar a girar para a esquerda. Eu fiquei lúcida até acho que quase o final do pilar, concentrando nas energias, girando para a esquerda, e acho que depois eu dei uma apagadinha na fase 4.
E eu voltei na fase 5 com bastante ectoplasmia, muita assistência. E na fase do projeto SETA, eu pensei nos assistidos, né? A Silvia, o Dr. Walter e a Virgínia, com bastante afinco para assistência. E muita ectoplasmia durante todo o período. E terminei bem, um pouco sonolenta, ainda estou, acho que um pouco descoincidida, mas estou bem. Muito obrigada e uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Bem, eu tive uma boa preparação, mas de imediato senti um campo bastante agitado, depois, logo em seguida, e parecia um tumulto, né? Parecia literalmente um tumulto que eu senti. E imediatamente comecei a sentir uma dor de cabeça na nuca do lado direito, né? E aí depois foi acalmando, parece que tudo começou a ficar mais um pouco mais sereno, mais calmo, porque como se estivesse se organizando o local. Na troca energética que eu fiz com a Berenice, recebendo dela foi uma energia muito fraterna, tranquila, me acalmou de uma certa forma, né? Eu estava bem agitado por esses dias, né? Tava, final de semana fazendo curso e tudo mais, e consegui ter essa tranquilidade. Aplicando nela, veio literalmente uma. Eu vi uma rosa dourada, branca, amarelada no fundo, no final, bem emergindo bem aqui bem na parte da cabeça dela como um todo, né? Então veio que estava bem no fundo uma flor, e foi interessante porque ela brilhava, emanava uma luz bem forte, né? E procurei mandar as melhores energias possíveis para ela. Já na fase 4 comecei a sentir formigamento no corpo. Não sei quem foi que disse que estava sentindo um formigamento, acho que a Cris, né, estava dizendo, né? Então meu corpo começou a coçar inteiro, literalmente, né? E depois eu literalmente, assim, descoincidi, fui, voltei. Eu até assustei, porque falou assim, já no final já, né? Foi meio um susto. Mas um dos pontos que me chamou a atenção foi que eu vi uma pessoa aflita. Apareceu para mim uma pessoa aflita. Eu não, acho que foi a Tânia que comentou do acidente, então eu vi que isso, do acidente, né? Então parecia que tinha uma pessoa que estava aflita, pedindo ajuda, e aí mandamos energia para ele para poder mostrar que ele seria assistido, né? Ele acalmou e depois ele foi direcionado, né? E é interessante que a fisionomia dele, não lembro se era se ele tinha assim, queimado, o rosto dele queimado, ensanguentado, alguma coisa assim do tipo, né? E depois foi desaparecendo aquilo, ele foi encaminhado. E depois eu não tive mais percepções, né? Final, fui até o final, assim, descoincidindo, indo, voltando, indo, voltando, e já fui já no finalzinho, fazendo a desassimilação, fiz uma boa desassimilação, né? Foi mais tranquilo. Obrigado, boa semana a todos. Olá, gente, boa noite, tudo bem? Bom, no início aqui eu vi o campo bem dourado e eu comecei a ficar um pouquinho surda. Aí, recebendo do Toninho, eu vi bastante golfinho e eu senti bastante alegria quando ele estava aplicando em mim. E quando eu fui aplicar nele, eu vi o campo dele muito violeta, a luz era muito forte, eu até meio que balançava. O pilar, eu fiquei assim, girou muito rápido e eu fiquei totalmente surda. Daí até o seta, eu não ouvi mais nada. Eu só via muita coisa, sentia muita coisa, eu vi muito padre, eu vi benzedeira, eu vi cigano. Gente, eu vi hoje foi assim, aí eu vi muito assim, foi uma coisa muito complicada. Eu vi um campo muito assim com animais mortos, bastante animais mortos, e vi um hospital com bastante crianças sendo socorridas, cheiro muito forte de cigarro, eu já não sei que horas que era mais, eu fiquei com muitas dores. Então, assim, do pilar para frente, eu realmente me descoincidi muito, só
nesse cenário que eu estou falando para vocês, mas hoje realmente foi uma mistura de tudo aqui. Terminei ainda um pouco desconhecida, ainda estou um pouco, mas eu estou bem. Obrigada, viu, gente? Boa noite a todos. O campo hoje estava bem formado, bem tranquilo, muito agradável. No arco voltaico, com a Isabel, primeiro eu apliquei nela e procurei mandar as melhores energias. Senti muita energia saindo das minhas mãos. E quando eu recebi dela, me senti muito bem, uma energia muito fraterna, e eu fiquei muito bem. E no pilar, eu percebi que hoje girou bem rápido. As outras fases acompanhei, exteriorizei, fui até o final. Estou bem. Boa noite a todos e boa semana. Olá, Carlos, por aqui nós terminamos. Oi, Tem al- então, tô por aqui. Então, obrigado a todos os nossos aproximadores. Deixa eu botar minha imagem aqui de novo. A Babi, pode trazer seus relatos agora? Vale. Tá sem som, Vale. E, a- e agora? Agora já. Tava desconectado e tinha Ah, ligado, tá. mas Uhum. ok. Eu fiz uma boa preparação, né? Fiz a mobilização básica das energias, o campo estava assim bem preparado. Já seguindo a fase 2, eu fiz a autoaplicação do arco, minhas mãos se aqueceram, pulsavam suavemente. E depois eu fiz a aplicação no Dr. Walter, e as mãos continuaram aquecidas, e eu enviei as melhores energias para ele. Na fase 3, eu vi o pilar girar assim para mim devagar, no sentido horário, e vi todos os aproximadores no aproximário. E eu tive uma visão assim, até difícil explicar, era meio distorcida, mas parecia assim, era um lugar diferente, mas pareciam extraterrestres. Aí na fase 4 eu ouvi né, as centrais, mas eu não tive percepção e eu fiquei meio desconhecida. A fase 5 foi a mesma coisa, eu ouvi assim a chamada, mas eu fiquei assim bem distante, né, desconhecida. E eu exteriorizei, né, as energias para minha oficina, para todo o planeta, e eu senti bastante frio nessa fase. Eu não tenho nada assim, nenhuma outra percepção, mas eu terminei bem e uma boa semana a todos. Obrigada por estar aqui. Obrigado, Vali. Uma ótima semana para você também. Andréia, sua vez. Oi, boa noite, Carlos. Boa noite para todos. É, na fase um, eu percebi uma pessoa colhendo ervas medicinais. Daí eu vi assim o chumacinho das ervas, mas foi isso. E também eu percebi uma seringueira. Era aquela árvore grandona que tira o látex para fazer borracha. Então, daí eu percebendo essa árvore,
e vendo escorrer o branco, o líquido branco dela. Daí eu não sabia assim o porquê eu troquei energia com essa árvore. Eu exteriorizei e também eu absorvi dela. Depois eu vi também uma floresta fechada e um rosto tipo gigante, mas ele era um rosto meio de tronco de árvore, mas assim, bem grandão. Depois, a fase do arco, eu fiz a autoaplicação, né, em mim, e na troca eu fiz, no professor Walter. Mas quando eu estava fazendo a aplicação, é, nele, o rosto dele girava devagarzinho, então eu percebi que ficava girando lentamente, sabe? O rosto dele. Depois no pilar sem parapercepções, eu só via a cor rosa, azul e lilás. É, nas fases também, sem parapercepções, dei uma apagadinha, mas eu percebi um grupo de pessoas de cor, poucas, não muitas. E eu percebi também que é, eram retropersonalidades minhas de vidas passadas. Percebi também essa foi no comecinho, até esqueci. Uma energia que girava e quando eu olho para cima dessa energia eu vi um boi e eu fiquei olhando e achei estranho esse boi no meio da energia. Daí depois eu vi um homem. Do boi veio um homem, caiu numa rampa e desceu. Entendi. E depois a fase 5, né? Exteriorizei para os assistidos, para a minha cidade, para o quadrante. Enfim, no projeto Seta eu dei umas apagadinhas e tive uns devaneios. E foi isso. Boa noite para todos, boa semana e até. Tá joia, obrigado, André, pela participação. Boa semana para você também, tá? Obrigada. Eu tive poucas percepções. Logo depois da primeira fase, eu dei uma apagada e fiquei indo e vindo, né? Muita ectoplasmia, muita exteriorização de energia, mas não tive percepções, né? Novamente, o que eu tive foi no dia de hoje, pela manhã, eu tive uma saída do corpo muito interessante, saí lúcido e vi algumas coisas que são pessoais, mas agora à noite não. E despertei de novo no SETA, na hora do projeto SETA. Tânia, e vocês aí, alguma novidade? Alguém lembrou de mais alguma coisa? Assim, o que eu pude perceber de sincronicidade foram luzes douradas, a Hum, grande maioria, né, percebeu as luzes douradas, principalmente sobre os colchonetes os assistidos do Projeto Seta. Estava uhum. bem forte. Extraterrestres, tumulto, ectoplasmia, pessoa aflita, acidente, crianças sendo assistidas, bastante amparadores de várias, né, vários paradigmas aí, tinha de tudo, né? Hoje tinha de tudo aqui. Foi assim, assistência geral mesmo, mas foi muito bom, era uma energia muito boa. Foi muito bom, sabe, essa turma toda aqui hoje. Coisa boa, coisa boa. Cadê a professora do marketing, A professora do marketing. do Mexe Cadê a Marketing? professora do marketing? Está É. chegando, está chegando. Olá, pessoal. Então, essa semana, na verdade, não hoje, nós vamos ter a terceira aula do curso TENEPS. O curso está muito bacana, ele está esclarecendo alguns pontos e está sendo muito bom para todos.
Eu falo para todos porque mesmo os docentes estão aprendendo bastante com ele. E é isso. Então, vocês estão convidados. Se não participam ainda do curso, podem entrar. O curso vai ficar disponível na plataforma como os anteriores. E na próxima quinta-feira, então, a gente se encontra. Tá bom? É isso. Boa noite a todos. Então é isso, pessoal. Uma boa semana para todos. Tchau, tchau. Tchau.